Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Espero que você esteja bem e pronto para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder viver Jesus neste dia. É muito legal poder iniciar o dia com os irmãos falando de Cristo, e para vocês que vão ver esse vídeo durante o dia, sejam bem-vindos. É uma honra para mim poder conversar a respeito de Jesus nas nossas vidas. Ontem eu tive um problema que não me permitiu gravar de manhã, mas estamos de volta agora numa situação bem mais controlada e orando que Deus abençoe o Brasil e todo o país onde essa Covid, pandemia, está realmente crescendo. É difícil, não é? Depois de um ano de luta com isso, a gente continua aqui em São Paulo. Agora, amanhã começa um lockdown, umas limitações bem fortes e tem muita gente sofrendo. Então, estaremos orando pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelos países da América Latina, para Portugal, todo o país no que está nessa luta de uma forma tão difícil. O assunto de hoje é conflitos, um conflito de vontades. Um conflito de vontades. Deixa eu ler a devocional. E eu queria ler, antes de ler a devocional, eu queria ler a oração mais famosa que tem na Bíblia, onde Jesus nos dá instruções como a gente deveria orar. Ele diz assim, em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a orar. Ele disse, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você ouviu aquela frase? Seja feita a tua vontade. É isso que a gente vai olhar hoje. Guerras são conflitos de vontades. Guerras começam quando homens tentam impor a sua vontade nos outros. Guerras somente terminam no mundo quando um lado no conflito é forçado a submeter-se à vontade do outro. Guerra é comum entre os homens porque, em união com Adão, todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore que inspira e mantém os nossos conflitos de vontades e gera toda a guerra. Jesus nos ensinou a orar pedindo que a vontade de Deus fosse feita aqui no mundo, como é feito nos céus. Jesus sabia que ele poderia parar os nossos conflitos de vontades. Ele veio trazer a paz, fazendo a vontade do seu Pai. Nos céus não há conflitos de vontades. Não existe guerra nos céus, porque a família de Deus nos céus rejeita a árvore do bem e do mal. A família de Deus nos céus se alimenta continuamente da vontade de Deus, que é a árvore da vida. Jesus disse, quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, versículo 48 a 50. Jesus é a paz. Jesus é o último Adão que nunca comeu da árvore do bem e do mal. Jesus é o reino de Deus que chegou. Jesus é a vontade de Deus. Jesus é a árvore da vida. Jesus convida cada discípulo a abandonar o conflito de vontades deste mundo e viver a paz entre os homens da terra.
Jesus é o fim do conflito de vontades. Em união de espírito com Ele, podemos ser também. Existem benefícios que vêm para as nossas vidas quando a gente faz a vontade de Deus. É muito simples você ler as Escrituras no Antigo Testamento e encontrar declarações durante toda a leitura do Antigo Testamento que quando pessoas ou indivíduos fazem a vontade de Deus, a situação se acalma, a situação fica tranquila, a prosperidade cresce. Existem muitos benefícios quando a gente faz a vontade de Deus. Na oração Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de uma certa maneira. E Ele começa santificando o nome do seu Pai, elogiando o nome do Pai Celestial. E Ele leva a gente a pensar que neste exato momento, no reino de Deus, a vontade do Pai está sendo feita. Ela está sendo vivida. Ele nos convida a elevar os nossos olhos e perceber que o que está acontecendo aqui neste mundo, com as nossas guerras, com as nossas contendas, com os nossos problemas, nós não estamos vendo a realidade maior. A realidade maior é o reino de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. É tão fácil a gente vivendo aqui neste mundo com tantos conflitos, até conflitos dentro dos nossos próprios lares e dentro da nossa própria alma, que a gente pode ficar a pessoa pode ficar convicta que não existe paz de verdade, mas só conflitos. Mas não é assim. A realidade da vontade do Pai é muito maior. Se lembra aquele momento quando Jesus encontrou a mulher samaritana e os discípulos tinham ido para a cidade para buscar comida e Jesus ficou sozinho e ele teve aquela conversa famosa com aquela mulher samaritana e os discípulos voltaram e estavam preocupados porque Jesus não tinha comida e não comeu nada aquele momento. Então eles estavam preocupados. Então eles perguntaram para Jesus sobre a fome, a sua fome. E ele falou essa coisa tão linda. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você sabe que um benefício de você ou eu, a gente viver a vontade de Deus, é que fazer a vontade de Deus alimenta a nossa vida interior. A maior conquista na nossa vida é a qualidade de vida que a gente vive dentro de nós. Muitas pessoas pensam, não, se eu ganhasse a loteria, ou se eu ficasse super rico, aí eu ficaria muito satisfeito e a minha fome iria embora. Não, não é assim. O que faz a fome humana sair de nós, terminar, é fazer a vontade de Deus. Cada vez que você faz a vontade de Deus, você recebe o benefício de comida para a sua mente, para as suas emoções e para a sua vontade. Se você tem o hábito de sempre olhar em primeiro lugar para buscar a vontade de Deus, você nunca terá fome e nunca terá sede. Isso é crer em Cristo, porque Jesus é a revelação
da vontade de Deus sendo feito. Você sabe que fazer a vontade de Deus organiza a sua vida e faz a sua vida uma vida prudente, sábia. Jesus disse, depois de falar as palavras do Sermão do Monte, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E a chuva veio, o vento veio, a inundação veio e não caiu aquela casa. Fazer a vontade de Deus alimenta a gente, faz a gente ter energia diária para continuar vivendo. E fazer a vontade de Deus também estabelece nossa construção da nossa vida sobre a rocha. Em Salmo capítulo 1, tem um contraste entre os zombadores e as pessoas que estavam reunindo e sempre planejando fazer mais maldade. E aquela pessoa que meditava na lei de Deus de dia e de noite. E falou que aquela pessoa que meditava de dia e noite na vontade de Deus revelada na lei, seria uma pessoa frutífera. E tudo que ela tentaria fazer daria certo. E a pessoa ia prosperar. Amados, Jesus é o caminho para você fazer a vontade de Deus. E parar a guerra dentro de você. Não tem indicação que nós, como igreja, vamos parar as guerras do mundo. Mas existe sim uma promessa que a guerra dentro de nós e entre nós, como crentes, discípulos, pode parar. Pare a guerra interior da sua vida, que está no interior da sua vida. Obedeça à vontade de Deus. Se você diz, Carlos, eu não sei o que é a vontade de Deus, leia cada mandamento de Jesus. Começa no Sermão do Monte e leia e obedeça, pratique, faz isso e a guerra interior vai parar. E a guerra nos seus relacionamentos vai parar, porque a única coisa que faz as guerras desaparecer em nós e perto de nós é a gente fazer a vontade do Pai. Basta de conflitos, vamos ter paz. Podemos ter paz vivendo a vontade de Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Viva em paz, faça a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas. A gente se encontra na segunda-feira que vem, se Deus permitir. Deus te abençoe.